Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como foi o primeiro trimestre da minha gestação, como foi minha experiência, algumas coisas que aconteceram, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. Bom, gente, no dia que eu descobri a minha gestação, eu já quis contar pros meus pais no mesmo dia. Então, eu e meu marido, a gente decidiu ir no mercado, era um dia de domingo, não tinha muita coisa aberta, só tava o mercado mesmo. Então a gente foi comprar alguma coisinha pra revelar, sabe? A gestação. Daí a gente foi de moto. Daí eu senti algumas dores, sabe? Nada demais assim. Só que quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro e eu tava sangrando. Só que eu não tava sangrando tanto assim. Era bem pouco, na verdade, e era um sangramento marrom. Eu pensei que poderia ser anidação. Só que daí eu já estava de 5 semanas. Normalmente é um pouco antes que acontece a anidação. E eu já tinha tido um sangramento rosa, um sangramento marrom. Então eu fiquei meio na dúvida. Só que eu fui no postinho para fazer o pré-natal. Daí na primeira consulta eu já falei isso. Eu já falei que eu tinha tido sangramento. E a doutora falou que era normal. Só que esse sangramento não parou aí. Eu continuei sangrando, só que pouquinho, não aquele sangue vivo, um sangue mais marrom. Só que daí as dores já começaram a ficar mais fortes. No começo eu senti uma dor, tipo uma cólicazinha. Só que com o passar do tempo foi ficando uma dor muito, muito forte. E eu comecei a pensar que não era normal. Eu conversei bastante com a minha mãe. Ela falou assim, que ela tem 4 filhos, ela falou que ela nunca sentiu, né, essas dores tão fortes assim, porque é normal sim, uma cólica, né, um desconforto, só que tava além disso, tava uma dor muito forte. E eu continuava sangrando mesmo depois de ter passado esse período. Daí eu fui em mais uma consulta pré-natal, eu falei pra doutora isso, e ela falou assim pra mim: nossa, mas você tá grávida, você queria o quê? Você vai sentir dor mesmo. Só que ela não passou nenhum exame, nenhuma ultrassom. Daí eu falei assim pra ela que eu não tava indo pra escola, porque desde quando começou essas dores, eu fiquei muito preocupada, até porque eu tinha que subir 3 lances de escada pra mim chegar na sala de aula. Que como eu tava fazendo magistério, não era assim no prédio normal que tinha as séries assim da escola mesmo. Era em outro prédio. Então era um pouco mais longe e tinha que subir essas escadas. E toda vez que eu subia essas escadas, eu sentia muita, muita dor. E até antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu subia essas escadas e eu sangrava. Só que eu sempre fui muito desregulada. Eu sempre porque eu tinha ovário policístico. Então, era normal eu ter bastante sangramento, sabe? Então, antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu achava que era normal. Só que daí, depois que eu descobri, eu já, né, fiquei meio pensativa com isso. Daí, ela pegou, ela me deu atestado, só que ela não passou nenhum exame, né? Não passou nenhuma ultrassom pra ver como tava o neném. Eu fui e paguei uma ultrassom. Eu tava daí com 8 semanas. Daí, nessa ultrassom, eu tive que fazer uma ultrassom transvaginal, porque é bem pequenininho ainda, né? Era bem pequeno. Daí, eu perguntei, né, pro doutor: ah, tá tudo bem? Ele falou: ah, eu não sei se tá tudo bem, mas o coração tá batendo. Daí, ai, eu já fiquei um pouco estressada, porque assim, ele não falou nada além disso, a ultrassom inteira. Ele não falou nada, ele não falou como tava o desenvolvimento, não falou se tava desenvolvendo, não falou se tava no lugar certo, não falou nada, nada. Eu ainda com essas dores. E
mas eu ainda estava de atestado. Daí, o que aconteceu? Eu tava em casa e era de tardezinha, assim, de noite. Eu comecei a passar muito mal, começou a me dar umas dores muito, muito, muito forte. E eu fui tomar banho. Daí eu entrei embaixo da água quente, começou a melhorar um pouco. E eu tava com muito mal-estar. Daí, no que eu tomei banho, eu já fui só enrolada na toalha, deitei na cama. Eu deitei na cama e eu fiquei ali, eu não levantei mais. Daí, aquele resto de dia, à noite, meu marido que trouxe as coisas pra mim na cama, pra mim comer, e eu não levantei mais. Daí, quando eu fui levantar no outro dia, daí eu acabei dormindo, eu fui levantar no outro dia. Daí eu levantei, tava tudo escuro, daí eu fui arrumar a casa. Eu fui arrumar a casa, daí eu vi que, quando eu fui arrumar a cama, eu vi no lençol que tinha sangue. Só que agora não tava mais aquele sangue pouco e nem marrom. Tava bastante sangue e um sangue mais vivo. E eu tava sentindo muita dor. Meu marido tava trabalhando, minha mãe não tava na casa dela. Daí eu fiquei o dia inteiro sozinha e preocupada, com bastante dor. Só que nisso eu já tinha ido mais algumas vezes na médica. E a médica falava assim que era normal sangrar e todas as vezes ela era meio rude assim comigo, falava assim: "Nossa, você tá grávida, menina. O que você quer? Você vai sentir dor, você vai sangrar, você vai sofrer". Era isso que ela falava. Daí, quando minha mãe chegou em casa, ela foi me ajudar no outro dia, fazer algum serviço de casa, porque eu tava com muita dor, eu não tava conseguindo. Daí ela foi lá em casa e me ajudou. E quando ela foi lá, ela viu que no chão, num canto no chão, tinha mais sangue. E, assim, bastante sangue vermelho. Daí a gente já ficou mais preocupado. A gente ficou muito preocupado e a gente ligou no postinho pra gente ver o que a gente fazia, né? Daí o enfermeiro falou pra gente que era pra gente ir no 24 horas e se precisasse, eles iam encaminhar pro hospital materno. Então, eu me arrumei, o meu marido ainda tava trabalhando e meu pai chegou primeiro que meu marido nesse dia, então meu pai me levou, meu pai e minha mãe me levaram. Daí, quando a gente chegou lá, demorou bastante pra mim ser atendida, mas quando eu fui atendida, graças a Deus, era um médico muito bom, muito atencioso. E quando eu comecei a explicar a situação, deu pra ver que ele estava interessado. Pela primeira vez, um médico ouviu o que estava acontecendo. Daí ele falou assim, que então ele ia fazer um exame. Daí ele ia ver se precisaria me mandar pro hospital. Ele teve que me levar pra outra sala pra me preparar pra me fazer um exame. Daí veio uma enfermeira, porque quando a gente precisa fazer algum exame assim na gravidez, né, as enfermeiras vêm instruir a gente, né, dar o lençolzinho pra gente se cobrir. Só que essa enfermeira, ela foi muito, muito inconveniente. Eu tava ali, no momento, eu tava segurando o choro, eu tava com muita, muita dor, eu tava com muito medo do que poderia acontecer com o bebê, porque o médico já tinha falado assim, não é normal, você tá sangrando há tantos dias assim. E eu mostrei pra ele foto do tanto que sangrou. Ele falou assim, olha, a gente vai ter que ver e provavelmente você vai ter que ir pro hospital, porque não é normal. Daí eu já tava com muita ansiedade, eu tava muito mal, assim, segurando o choro já. Não só de dor, como de preocupação também, né?
pelo bebê. Daí, a enfermeira, eu me preparando, tirando, né, a parte de baixo pra fazer o exame. A enfermeira, mas você sabe que você acabou com a sua vida, né? Você não vai mais estudar, que você não vai mais conseguir trabalhar, que... Daí, ela começou a falar como se a criança não tivesse pai. Daí eu falei assim, eu sou casada, ele tem pai. Daí, ela falou assim, nossa, mas por que você vai estragar a sua vida? Daí eu não respondi, né? Obviamente. Ela falou assim, você não vai me responder? Por que você foi estragar a sua vida? Você não poderia estudar, viajar, fazer não sei o quê? Daí ela falou assim, se acostuma que você vai passar por muitas dessas ainda. Nisso, o médico já tava fazendo o exame em mim. Ele lá fazendo o exame. E ela falando isso, falando um monte de coisa. Ela começou a falar muita coisa, só que eu tava passando tão mal, gente, que eu não lembro metade do que ela falou, só lembro que eu fiquei muito nervosa. Tanto é que até o médico teve que falar, assim, né, parou. Falou pra ela, né, ficar quieta. Não falou com essas palavras, né. Ele interrompeu ela, daí começou a falar comigo. E graças a Deus, gente, o médico super sensível. Daí ela começou a falar assim, por que eu não me cuidava, que não sei o quê. Só que, gente, eu acho que eu já contei isso no primeiro vídeo. Eu tava tomando remédio, entendeu? Não era uma coisa que eu não planejei, eu não fui inconsequente de planejar engravidar com 16 anos. Não, eu tava tomando remédio e assim, e eu engravidei. Não foi uma coisa assim, nossa, eu planejei engravidar com essa idade. Não foi assim, entendeu? E não é como se eu não estivesse fazendo nada pra evitar. Sim, eu tava fazendo. Eu tava fazendo o que eu podia pra evitar. Só que aconteceu, né, gente? E o que é que eu posso fazer agora? O que é que ela queria que eu fizesse? Eu tô cuidando dele da melhor forma possível. Graças a Deus, a gente tem uma condição de cuidar dele, tanto psicológica quanto financeira. A gente tem essa condição de cuidar desse bebê. E ela tava, pelo jeito, ela tava revoltada pelo fato de eu não estar frustrada por estar grávida com essa idade. Tá preocupada com meu filho. Mas tudo bem. Daí, quando eu peguei e terminou o exame, ela pegou e falou assim, se acostuma, viu? Você vai passar por muita coisa nessa sua gravidez. Eu nem respondi nada, daí eu voltei, né, pra sala do médico. O médico falou assim, que ainda tinha bastante sangue, e ele ia dar uma carta pra mim ir pro hospital materno, passar com o obstetra. Daí ele começou a ligar no hospital. Só que os médicos estavam fazendo uma cesárea. E então eles não estavam atendendo. Daí a gente ficou lá mais ou menos 1h30, esperando ele conseguir entrar em contato com algum médico. Quando ele conseguiu entrar em contato com o médico falou que era pra mim ser internada no outro dia, 6h30. Nisso já era umas 10 horas da noite. Umas 9, 10 horas. Daí era pra mim ser internada no outro dia. Daí o médico falou assim, olha, você vai ter que ir de jejum, porque o que tiver que ser feito, às vezes precisa estar de jejum. Daí eu já comecei a ficar mais triste ainda, né? Ficar desesperada, na verdade, porque a gente não sabia, né? Se tinha acontecido alguma coisa ou não com o bebê. E pelo jeito que ele tava falando, era pra mim, né, ficar preparada pra qualquer coisa. Porque ele falou assim que ainda tinha bastante sangue. Não era só aquele que saiu. Daí eu não consegui dormir naquela noite. Eu passei a noite inteira chorando e orando. Orando pela vida do bebê. Quando foi no outro dia, eu dei entrada no hospital.
Daí eu fui fazer os exames, fui fazer ultrassom, acho que já era mais ou menos umas 10, 11 horas. Quando eu fui fazer o ultrassom, na hora que deu pra ver ele já tava assim, se mexendo muito, muito, muito. Nossa, daí eu consegui respirar. Que daí eu fiquei muito mais tranquila. Só que daí a médica mostrou pra mim, olha, falou, olha, aqui tem um descolamento. Você tá com um descolamento na placenta. Só que também ela foi super, super gentil, sabe, em falar. Daí ela colocou o coraçãozinho do bebê pra gente escutar. A gente escutou. Daí ela falou assim, olha como tá forte. Daí a gente já ficou mais tranquilo. Daí a gente voltou. Nisso era em outro hospital que tinha que fazer, né? Esse exame. A gente voltou pro hospital materno. Quando... Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Antes disso, eu tinha passado com um médico. E eu tava assim, passando muito, muito, muito mal. Daí, não sei, acho que ele tava na correria, porque aquele dia tava cheio de gente, tava cheio de mulher. Muitas mulheres, assim, em trabalho de parto já, muitas mulheres com a cesárea agendada, tinha muita, muita gente, tava numa correria. Daí, eu fui pra aquela salinha que faz os exames, né? Daí ele fez o exame de toque. Ele falou assim, olha, seu colo do útero tá fechado. Só que ele falou isso e ele já saiu. E não falou mais nada antes de fazer esse ultrassom. Daí a gente, assim, não entendeu nada, sabe? Não entendeu o que ele quis dizer com isso. Daí a gente só ficou mais preocupado, né? Depois de tarde, quando saiu o resultado da ultrassom, já era outro doutor. Gente, esse doutor, graças a Deus, foi uma benção. Ele falou assim, ele foi muito delicado na forma dele falar, sabe? A doutora que fez a minha ultrassom, ela já tinha falado desse descolamento. Só que ela não tinha falado de descolamento, ela tinha falado que era um hematoma. Tava grandinho, né? Tava um hematoma grande ali. Daí, ele me chamou e falou assim, olha, você tem um hematoma. O que é esse hematoma? Aqui é um descolamento de placenta. Você tá com um descolamento de placenta, mas não precisa se preocupar, porque, olha, o bebê tá se desenvolvendo bem, ele tá no lugarzinho certinho. Nisso, eu acho que no outro dia eu ia fazer 11 semanas. Ele falou, olha, o bebê tá no lugar certinho, o coração dele tá muito bom. O que você vai ter que fazer agora é ficar em repouso. Daí, ele passou um medicamento pra mim colocar. Um medicamento que colocava por baixo. Nossa, esse medicamento, gente, é horrível, horrível, horrível. É Ultragestão o nome. E assim, além de ser super caro, ele é horrível de usar. Só que eu segui certinho. Usei o medicamento pelos dias que ele falou. Se eu não me engano, eu usei por 2 meses. Eu usei por bastante tempo. E repouso. Eu não... Mesmo usando o medicamento, eu sentia muita dor, sabe? Eu tava com muita dor. Qualquer coisa que eu fazia, qualquer mínimo esforço, me dava, assim, uma dor que eu não sei explicar. Uma dor muito forte, bem forte mesmo. Daí, ele falou assim que era pra mim... Ele deu uma carta, né? Falou que era pra mim passar na casa da gestante. Eu não sei como funciona aí onde vocês moram. Só que aqui a gente faz o pré-natal pelo postinho. E se for gravidez de risco, eles encaminham pra escola da gestante. Daí,
eu passei lá. Comecei a consultar lá também. E olha, graças a Deus, tem vários médicos, vários obstetras que atendem lá. Só que o obstetra que eu passei foi por esse que me atendeu no hospital. E graças a Deus, gente, esse médico foi super atencioso. Ele passou a outra ultrassom pra gente ver como que tava o descolamento, se já tinha, né, sarado. Daí a gente viu que não tinha mais o descolamento, só que ele falou assim que não ia me liberar totalmente do repouso, né? Que algumas coisas eu ainda teria que evitar até o final da gravidez, porque a gente não sabe o que aconteceu para dar esse descolamento. Então, algumas coisas ele falou assim que até o final da gravidez eu não poderia fazer, não poderia pegar peso, passar pano no chão, varrer a casa, arrastar móveis. É um pouco difícil, né? Tipo, porque tem algumas coisas assim básicas que, por exemplo, varrer, passar pano, que às vezes dá umas dorzinhas. Eu tô tentando fazer um pouco mais devagar, agora eu já tô no terceiro trimestre, já tô com 7 meses. Demorei um pouquinho pra me contar aqui pra vocês. Quando aconteceu o que eu descobri do descolamento, eu tava com 11 semanas. E agora eu já tô com 29, hoje eu faço 29 semanas. Então não falta muito tempo aí pro bebê nascer. Graças a Deus já tá bem melhor. No primeiro trimestre também eu tava sentindo muito enjoo. Eu não cheguei a vomitar. No primeiro trimestre eu vomitei, falar a verdade, 2 vezes. Na semana que eu descobri que eu tava grávida, uns 3, 4 dias antes eu descobri, que eu contei no vídeo anterior. E um dia que eu fui fazer exame, gente do céu, que dia! Olha, eu fui fazer um exame, era pra ser em jejum, só que não especificaram que era pra ser em jejum, entendeu? Daí, eu cheguei lá, eu nem sabia quais exames que eu ia fazer, porque normalmente o postinho que marca, né, os exames ali que precisa fazer, se é em jejum, se não é. Só que o daqui, ultimamente, tá meio complicado. Então, eu não sabia que era de jejum. Daí eu comi uma banana e tomei um iogurte nesse dia. E eu fui de circular. Fui 6 horas da manhã. Fui eu, minha mãe e minha tia. Gente do céu. Mas eu comecei a passar tão mal no circular. Circular que a gente fala que é ônibus. Não sei se em todo lugar que fala isso, acho que não. Não é todo lugar que fala circular, mas é ônibus. Eu nessa circular eu comecei a passar tão mal, mas tão mal, começou a me dar tanto enjoo. Daí eu tava sentada na janela. Gente, ainda bem que tava um dia frio, que tava todas as janelas fechadas. Mas eu abri essa janela, mas eu vomitei que sujou todas as janelas de trás da circular. Se alguém tivesse com o vidro aberto, gente do céu, tadinha dessa pessoa. Graças a Deus ninguém tava com o vidro aberto, tava frio, tava... Ninguém tava com o vidro aberto, tava tudo fechado. Mas eu fui. De uma certa altura, até no centro vomitando. Gente, eu acho que eu passei o quê? Uns 10 minutos, mais ou menos, vomitando. Daí, eu cheguei lá, né? Eu tava até branca. Tava passando muito mal. Daí, a mulher que foi tirar o sangue falou assim, nossa, não vai desmaiar, viu? Você tá tão branca. Daí, eu e minha mãe falou, né, pra ela, né? Ai, porque tinha vomitado, né, que tava passando mal. Daí ela falou assim, ah, é porque tá de jejum, né? Daí eu falei, ah, eu não tô de jejum, eu comi uma banana. Ela falou assim, nossa, então vai ter que refazer esse exame. Só que ainda bem que tinha outros exames que eu tinha feito naquele dia. Eu tinha levado o exame de urina e eu tinha feito aquele exame do cotonete. Gente, a maioria das pessoas fala que aquele exame do cotonete é ruim. Só que eu não senti nada, não. Não sei se foi a mulher que fez, que foi bem delicada, sabe? E eu tive que voltar, repetir esse exame porque eu tinha comido. E
Daí eu saí de lá passando mal de fome, tava com muita fome. E, gente, no primeiro trimestre, eu tava com tanto desejo de comer uma torta de um lugar aqui da minha cidade que minha mãe comia quando tava grávida de mim. E sempre que a gente vai pro centro, a gente vai lá e come essa torta. Só que quando eu engravidei, eu tava com desejo de comer essa torta todo dia, todo dia. E sempre que a gente ia fazer alguma coisa, fazer algum exame, eu aproveitava, né, a oportunidade. Daí, eu fui pra comer essa torta. Ai, gente, eu cheguei lá. Nossa, eu comecei a vomitar. Ai, eu não tive nem gosto de comer. Só que, olha, eu comecei a vomitar antes. Só que mesmo assim, eu pedi a torta. E eu comi. Passei mal? Passei, só que não vomitei mais. Eu tava falando, né? Tava até brincando. Que eu acho que o bebê não queria mais nada, ele queria era a torta. Porque a torta ele deixou ficar aqui dentro. Mas eu acho que foi só isso de sintomas, das coisas que aconteceram no primeiro trimestre. Eu vou fazer um vídeo separado pra cada um, porque senão vai ficar muito longo. Porque em cada um aconteceu, assim, várias coisas, sabe, gente? Mas eu acho que o primeiro foi o mais complicado por causa do medo, né, gente? Porque até 12 semanas a gente fica muito preocupado com tudo que acontece, né? A gente fica muito preocupado de perder o bebê. Só que graças a Deus tá aqui, olha, já com 7 meses, o nosso João Guilherme. Graças a Deus tá bem. Foi só os sustos mesmo. Mas graças a Deus, gente, tá bem agora. Foi difícil, foi bem complicado o começo. Mas agora tá tudo bem. Melhorou bastante. E muitas coisas, assim, mudou. Porque cada trimestre, gente, olha, as marcas certinho das mudanças de trimestre, eu senti, assim, coisas diferentes, sabe? No primeiro trimestre eu fiquei de um jeito, no segundo de outro, e agora no terceiro eu tô totalmente diferente. Cada um eu senti coisas muito específicas. E eu vou trazer aqui o vídeo de cada um pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, comenta aqui, curte, deixa sugestão pra outros vídeos também. Então é isso, gente. Um beijo, tchau!